E uma das grandes menções desse mês é o Setembro Amarelo, né? Então, eu gosto muito de começar com uma frase onde vai dizer assim, o slogan que colocou no post: você não está sozinho, mas a gente precisa fazer um mais. Você não está sozinho, mas você é único. Mas não está sozinho. Nós somos únicos. Só existe igual a gente mesmo. Não existe pessoas, né, que sejam igual a gente. Até os gêmeos univitelinos, ou seja, aquele que está a cara de um, focinho de outro, eles são diferentes, né? Só tem a parte física igual, mas são diferentes a questão das emoções. Então, o Setembro Amarelo, o que foi feito? Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela em parceria com o Conselho Federal de Medicina, ela organiza, né, fez uma organização do chamado Setembro Amarelo. Porque na época a gente foi colocando na questão da prevenção. Então eu preciso prevenir algo que o que pode acontecer com a questão do suicídio, né? Foi uma campanha que foi direcionada para que a gente pudesse falar e ao mesmo tempo fazer essa prevenção. Porque o suicídio é um tabu ainda. A gente não fala de morte. Observa que a gente não fala de morte. Verdade. E verdade. A gente não fala de morte. Suicídio pior ainda. Isso. E isso ainda tem um estereótipo, né? Quando você fala de morte, o que alguém fala assim? Deus me livre, nem me fale disso, que eu não quero nem saber, não quero saber, né? A gente sempre ouve dessa forma. E a morte é algo que a gente precisa entender que a gente nasce, a gente se desenvolve e a gente vai morrer, porque o nosso organismo não vai ficar aqui para semente. Eu brinco com isso, não vai ficar aqui para semente. Mas a gente precisa, nessa passagem de vida, a gente precisa organizar ela e a gente precisa dar a ela um sentido. A vida precisa ter um sentido, né? Então eu preciso ter um sentido para estar aqui falando para vocês. Qual é o sentido de eu estar aqui hoje falando para vocês? É que, dentro dessa proposta de estar aqui hoje, é que alguém, que for, vai ouvir algo e vai fazer o quê? Esse vai ser o transmissor de determinados contextos que aqui foi falado. A gente pode dar a escuta a esse outro e a gente salva ele da seguinte questão, de que ele estava tendo pensamentos ruins sobre determinadas coisas e ele vai, a partir do momento que você fala algo, ele vai dizer: eu não tinha pensado por aqui. Eu não tinha pensado dessa forma. Não é que... Porque quando a gente está num problema, o que a gente faz? A gente potencializa, a gente dá ao problema a dimensão maior, extrema. Então, isso se faz necessário da gente entender. E na pandemia, a gente é aquela questão, a gente é um dos primeiros, não, mas a gente, nessa fase contemporânea da história da humanidade, nós somos os primeiros povos a lidar com pandemia. Na questão contemporânea. Quando a gente entrou na era contemporânea, nós somos os primeiros povos a lidar com pandemia. E agora? Meu pai não foi ensinado. Meu pai não passou por pandemia. Meu pai tem 70 e poucos anos, ele não passou por pandemia, ele passou pela guerra. Mas no Brasil, a guerra foi um movimento que não chegou a ter guerra. A gente tinha requisitos da guerra. Então ele não soube. Então a gente não foi organizado para, quando na pandemia, saber o que ia acontecer. Fomos pegos, todos, de surpresa. E é uma reação normal a gente entrar no processo de incertezas. Porque lá, quando no dia 18 de março de 2020, quando disse: ninguém pode mais sair de casa, ninguém pode mais tarará, aí a gente dizia assim quando chegava em casa: ah, que é isso, daqui a um mês, 2 meses, a gente retorna. Não é assim? Então a gente foi criando expectativas. Dentro dessas expectativas, o que aconteceu?
A gente está hoje são 17 de setembro de 2020 e a gente está como? Ainda em isolamento social. Tá? A gente está em isolamento. Algumas coisas foram abertas, mas a gente tem que pensar que não é porque foi aberta que eu não tenho que estar fazendo a prevenção. É diferente. E tem pessoas que perderam essa dimensão de energia. O que é energia? É o prazer pela vida. Eu preciso ter o prazer de falar com você. Eu preciso ter o prazer de dar um bom dia. Eu preciso ter o prazer de dizer assim, estou vivo. Obrigado sol, obrigado lua, obrigado Deus, obrigado a quem vocês quiserem. Porque eu estou viva, eu estou de olho aberto, eu tenho 2 braços, 2 mãos. E se eu não tiver? Olha que a gente ultrapassa todo esse processo. Então, quem tem as grandes dificuldades ultrapassam tudo isso. Então, a gente precisa, uma coisa que a gente precisa aprender, pedir ajuda. Pede ajuda, gente. Amiga, eu tô aqui num momento que eu preciso só falar algumas coisas. Já que eu não tenho, talvez, o psicólogo, tá? Já que eu não tenho um profissional, mas eu tenho, às vezes, alguém que eu confio. Pede ajuda. Me ajude a achar um profissional. Me ajude. As pessoas perderam essa dimensão de pedir ajuda. E achar que pedir ajuda, né, é coisa de gente fraco. Muito pelo contrário. São coisas de gente que quer e que é ativo e que quer sobreviver. O amor ao outro. A gente está sem amor. Então, por que muita gente anda angustiada? Por que hoje muita gente anda sofrida? Por que a gente não sabe lidar com as nossas emoções? Porque a gente não aprendeu. Por que a gente não aprendeu? Porque as pessoas com que a gente viveu também não aprendeu. Então, hoje a gente tem uma população muito mais fragilizada para lidar com as suas emoções. Mas qual é a emoção? Sabe o que é? A frustração de não ter as coisas. A gente fica frustrado porque fulaninho tem isso e eu não tenho. A gente fica frustrado, não é? As frustrações da vida. E a gente precisa entender que isso é um processo que a gente precisa dar uma dimensão, porque a gente dá uma dimensão de materialidade. E a gente dá uma simbologia à materialidade. Então, se eu tenho esse determinado celular, o capitalismo, né, que a gente vive, nos diz que daqui a um mês esse celular está obsoleto. Eu falei, isso que você está falando é muito importante. Eu acho que a questão da psicologia ela tem que realmente ser considerada uma questão de saúde pública. Tem que estar assim, nos diversos espaços, como o posto de saúde, a gente tem que defender essa política, porque nós já vivemos um processo, né, de crescência dessa questão do suicídio. Como você muito bem falou, a questão também dos jovens. Eu estava lendo uma matéria que tem uma crescente de jovens entre 15 anos e 20 e poucos anos. Então, são pessoas na flor da idade, da juventude, e que está desencadeando esse processo de adoecimento para chegar até o suicídio. A gente vive num processo de pandemia que potencializou essa possibilidade. O que a gente pode fazer? Assim, eu acho que tem que fazer essas discussões para a gente prevenir. Sim. E o que a gente pode fazer dentro da sociedade? E aí eu me peguei em várias situações que você colocou aqui dentro de casa. Até com a minha filha. Fica no quarto o tempo todo, só no celular. E a gente às vezes sai de manhã, não vê. Quando chega e quando vai ver alguma coisa fez errada, a gente já vai logo com um autoritarismo mandando. Então eu me vi realmente, sabe? A carapuça pegou em mim algumas questões aí. Pronto. Então tá, gente, brigadão. Brigadão, tudo de bom, tá? Se não, né, teve muitas coisas, mas assim, pensem em vocês, tá? Pensem em vocês, eu acho que a gente precisa fazer mais para a gente, para que a gente possa multiplicar. E entendendo o seguinte, você é especial, você precisa acreditar e você precisa fazer o seu diferencial. Não passar aqui apenas ser estrela, né? Estrela sempre de alguém, tá? Muito obrigada.
Obrigada, gente. Desculpa. Foi muito rápido, um tema muito bom. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. A gente vai deixar gravado aqui, viu? Delícia. Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigada a todo mundo que comentou, que participou.